Oi, muchachos, ¿cómo están? Aquí les saluda el profesor Gilmar Peruano, professor de língua espanhola. Hoje, no nosso curso do Enem Top 10, vamos trabalhar espanhol no Enem, músicas e poesias. Por que vamos trabalhar músicas e poesias? Galera, há uma característica interessante dentro do processo histórico das provas do Enem. Não sei se vocês sabem, mas temos sim, desde 2010, o Enem em espanhol, e ele sempre abordou músicas e poesias. E ele tem uma questão interessante. Ele tem palavras que são pouco usadas na língua espanhola, mas que não são difíceis de serem entendidas. E, através das questões que vamos analisar hoje, você vai poder entender como foi, como que o Enem trabalha essas questões, para poder facilitar a sua vida na hora da prova, ok? Vamos começar com as questões, então. Olha só, aqui temos o seguinte, aqui temos Adelfos, é uma questão, tá, do Enem de 2019, questão número 1. Yo soy como las gentes que a mi tierra vinieron. Soy de la raza mora, vieja amiga del sol, que todo lo ganaron y todo lo perdieron. Tengo el alma del árabe, alma de nardo del árabe espanhol. Bom, aqui temos uma fala e a gente precisa, logicamente, dar uma lida, né, no comando da questão. Olha só, nessa estrofe, o poeta e dramaturgo espanhol Manuel Machado reflete acerca de que ele reflete, né? Da sua formação identitária plural. Bom, se você analisar de que você tem uma fala interessante, uma fala que diz, né, sobre a sua identidade, talvez esta questão esteja muito próxima da verdade. Vamos analisar? Olha só. Letra B. Da condição nômade de seus antepassados. Aqui no texto, não se fala, né, que os antepassados deles eram nômades ou alguma coisa assim, ok? Da perda sofrida com o processo de migração, também não há uma alusão a essa ideia. Da dívida do povo espanhol para com o povo árabe, não faz sentido. Da sua identificação com os elementos da natureza, bom, ele não toca muito nessas questões da natureza e da sua identificação. Então, quando você observa que ele fala mais de identidade, e que essa identidade dele, como ele diz, eu sou como as gentes que a minha terra vieram, eu sou como as pessoas que a minha terra chegaram, soy de la raza mora, vieja amiga del sol, e tenho el alma del nardo del árabe espanhol, ou seja, ele é uma mistura de mouro, árabe, mas também de espanhol. Então, aqui temos uma formação identitária plural, como seria a sua resposta neste caso, ok? Então, vale a pena a gente entender como funciona essa questão, tá? E ela é simples de ser identificada. Graças a Deus, as provas de língua espanhola, elas são fáceis de serem trabalhadas, ok? Vamos lá, vamos para a segunda questão. Olha só, a questão 2 também é do Enem de 2019, tá? E eu achei interessante porque ele fala da empanada, tá? Empanada é um tipo de salgado típico da região dos países hispânicos, ok? Se come em diversos países, mas vamos fazer a leitura aqui. Overa en bayo claro, vaquilla echada, eres del vino tinto, la camarada. Vienes llena de pino, cebolla y carne, con pasas, huevo duro y aliño de hambre. Con el primer mordisco, por una oreja se abre tu boca ardiente, por sorpresa, como sorpresa. Te la lleno de pebre, quedas picante y si te beso muy fuerte, no me reclames. Busco, loco en tu vientre, deliciosa oscura, la traición exquisita de tu aceituna. Y más, por final, y repite el ataque por andanadas. Nadie queda con hambre si hay empanadas.
Esse último trecho é interessante, porque ele diz assim, se repete ataque por andanadas, né? Ou seja, a gente vai atacando sempre, né? A todo instante. Ninguém fica com fome se tem empanadas, empadas poderia ser, né? Ah, lembrando que tem muitas palavras aqui que provavelmente vocês não conhecem e que são pouquíssimo utilizadas na língua espanhola, mas você não precisa sofrer por isso. Vamos analisar o comando da questão. A gastronomia é uma das formas de expressão cultural de um povo. Nesse poema, ao personificar as empadas, o escritor chileno Antrix enaltece esse prato da culinária hispânica. Olha só, ele enaltece o prato da culinária hispânica. Bom, temos um prato que é tipicamente da culinária hispânica, sim, né? E fala detalhes, né, de como é que ela é feita e todas essas coisas. Pode ser uma relação muito forte. Descreve algumas etapas de preparação dessa receita. E não, ele não faz uma descrição. Se você observa, é uma poesia, né, e não é uma preparação de receita. Então, automaticamente, você elimina essa questão. Letra C. Destaca a importância do vinho na alimentação hispânica. Gente, estamos falando de empanada, não de vinho. Portanto, você também já tem uma questão absurda, não faz sentido. Resgata o papel histórico desse alimento em tempos de fome. De novo, não se fala, né? No último trecho do texto, ele não fala em tempos de fome. Está falando, por exemplo, nadie queda com hambre se há empanadas. Ninguém fica com fome se tiver empanadas, né? Mas não significa que em tempos de fome. São duas situações diferentes e, portanto, essa afirmativa é falsa. Evidencia a relevância de alguns condimentos na cozinha hispânica. Também não se faz, né? E, portanto, automaticamente você acha e encontra a resposta. Enaltece esse prato da culinária hispânica. E realmente, né? Ele cria, para quem cria uma poesia, normalmente ele está enaltecendo esse prato típico da culinária hispânica. E assim chegamos na resposta. Vamos para a questão número 3. A questão número 3 é do Enem de 2017. E aqui temos uma música, tá? Aqui não é uma poesia, aqui é uma música, tá? E eu quero que vocês prestem atenção na letra, certo? Olha só, aqui estou estabelecido em los Estados Unidos. Aqui eu estou estabelecido nos Estados Unidos. 10 anos passaram já se passaram 10 anos, em que crucé de mojado. Papeles não é arreglado. Sigo sendo um ilegal. Olha só, que eu passei de molhado, ou seja, passou por um rio. Papéis eu não é arrumado. Quando ele fala de papéis, é documentação, né? Sigo sendo um ilegal. Tá bem claro. Tenho minha esposa e meus filhos, né? Eu tenho minha esposa e meus filhos, que me los traje muito chicos, eu trouxe eles muito pequenos, e que já se han olvidado já. Olvidar en español significa esquecer. De mi México querido, del que yo nunca me olvido y no puedo regresar. Olha só, que eles já se esqueceram do meu México querido, né? Daquele que eu nunca me esqueço e do qual eu não pude voltar. Beleza? Continuamos. Mis hijos no hablan conmigo, né? Outro idioma han aprendido. Y olvidado el español. Olvidar, de novo a palavra olvidar, a palavra-chave aqui nesse texto, esquecer. Piensan como americanos, niegan que são mexicanos, aunque tenham mi color, apesar de eles terem a minha cor. Bom, é uma letra muito interessante, né? Ela foi tocada pelos Tigres del Norte, são uma banda muito famosa no México, basicamente. E vamos então agora às perguntas que foram colocadas dentro do Enem. A letra da canção coloca em cena um dilema, por vezes vivenciado por imigrantes. Esse dilema se configura no sentimento do pai em relação ao quê? Olha só, o imigrante vive um dilema. Só que no caso, o dilema aqui é vivenciado pelo pai. Qual que é o dilema dele? Letra A. Em relação a quê? A diluição da sua identidade latino-americana advinda do contato cotidiano com o outro? E
o sentimento do pai está diluindo a sua identidade, ele não se sente latino-americano. Se você observa no texto, na realidade não acontece isso, mas ele tende a confundir o aluno, tá? Letra B, distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Bom, se você lê no segundo parágrafo, ele fala assim, mis hijos, né, aqui nesse ponto, mis hijos não hablam comigo, não falam comigo, outro idioma eles aprenderam, e esquecendo o espanhol. Pensam como americanos, negam que são mexicanos, apesar de terem a minha cor. Tem um distanciamento? Tem. Gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro? Sim, eles estão nos Estados Unidos. Então, essa questão pode ser a resposta correta, mas vamos ler as outras. Nunca deixe de ler as outras. C. Preconceito étnico-racial sofrido pelos imigrantes mexicanos no novo país. Aqui ele não fala de preconceito, não se toca nesse assunto, portanto, não há o que considerar ela como uma afirmativa correta. Desejo de se integrar à nova cultura e de se comunicar na outra língua. Será que o pai tem esse desejo? Ele não demonstra isso. Ele reclama de que os filhos fazem isso, mas não ele. E vergonha perante os filhos, né? Vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Né? Ele tem vergonha, ele tem a sensação de vergonha perante os filhos de viver ilegalmente em outro país. Bom, não se, o texto não te diz que ele tenha vergonha disso. Então, quando você vai analisar o dilema que o pai sente, na realidade você vai chegar no distanciamento dos filhos. Inclusive, está no último parágrafo, sendo bem claro, bem explícito, né? Dizendo o distanciamento dos filhos gerado pela apropriação da língua e da cultura do outro. Ok? Então, é dessa forma que você vai chegar na questão, na resposta correta. Vamos para a próxima. Questão 4, Enem de 2016. Água. Al soñar que un cántaro en la cabeza acarreas, ou seja, você carregar uma botija, né, de água na cabeça, será êxito e triunfo lo que tu veas. Será um sucesso e um triunfo que você vê. Banhar-se em um rio onde el agua escalda. Tomar banho num rio onde a água é quente, né? É augúrio de inimigos, é um mau presságio. Aqui, essa tradução de augúrio é o que mais chama a atenção. É uma palavra que pouco se usa. E de cuchillo en la espalda, de novo, um vocabulário vasto. Vocês precisam ter um vocabulário, tá? Cuchillo, faca, ok? Espalda, costas, tá? Então, é um augúrio de inimigos e de cuchillo en la espalda. Banhar-se em um rio de água puerca. Tomar banho num rio que esteja com água suja, ok? Es perder a alguém cerca. E perder alguém, e aí vem outra palavra-chave, cerca. Cerca em espanhol significa perto. Então, é perder alguém que seja perto, próximo da gente, tá? Isso aqui também, tá? É uma poesia que chama Sueños Mexicanos. Bom, o poema retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos aspectos que a constitui. Olha só, retoma elementos da cultura popular mexicana que refletem um dos aspectos que a constitui. Caracterizado pela quê? Letra A. Percepção dos perigos de banhar-se em rios de águas poluídas. Estamos falando do perigo de tomar banho em água poluída? Aqui se fala de água suja, mas não necessariamente ele demonstra tanto perigo assim, né? Ela pode confundir você. Crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Lembra quando ele diz o seguinte, quando você toma banho, quando você vai com uma jarra, uma botija, né, na cabeça, e você carrega ela, é sinônimo de sucesso e trunfo, né, são coisinhas culturais, né? Mas você também tem aqui, se você tomar um banho num rio onde a água é quente, né, é augúrio de inimigos, né, um presságio de inimigos, né, onde de faca nas costas, e tomar banho em rio de água suja é perder alguém próximo.
É uma crença na relevância dos sonhos como premonições. Pode ser, né? E se você analisa, olha só, um detalhe importantíssimo. Se você analisa o autor, né, diz o seguinte, Ortiz diz o seguinte, o título da obra dele é Sonhos Mexicanos. E aqui ele está falando sobre sonhos como premonições ou conselhos. Essa pode ser uma questão muito próxima da realidade, da pergunta. Necessidade de resgate da tradição de carregar água em cântaros? Não, isso é um absurdo, não faz. Ele só diz que quando se sonha, quando se está carregando uma jarra na cabeça, não faz sentido. Exaltação da importância da preservação da água. Pior ainda, isso é uma questão absurda. Cautela no trato com inimigos e pessoas traiçoeiras. E o problema do texto é que ele não fala de inimigo, né? Ele não fala com inimigos e pessoas traiçoeiras. Ele fala que é augúrio de inimigos, é presságio de inimigos. É diferente de você ter cautela com tratar com inimigos. São duas coisas diferentes, mas porém colocada para te confundir. Então, quando você vai para a resposta correta, você dá de cara com a letra B. Crença na relevância dos sonhos como premonições ou conselhos. Ok? Vamos continuar então para a questão número 5. Essa questão número 5 é do Enem de 2015, tá? É um texto curto, tá? Mas que é importante, ela é básica, simples, de um nível muito baixinho, mas que muita gente se enganou na prova. Mas vamos lá analisar. Caña. El negro junto al cañaveral. El yanqui sobre el cañaveral. La tierra bajo el cañaveral. Sangre que se nos va. Guilin, Songoro, Kosongo. Observa aqui e vamos fazer, como é um texto curto, nós podemos fazer uma tradução, né? Olha só, o negro junto ao cañaveral, canavial, canha, é derivado de cana. El yanqui sobre el cañaveral. Yankee é o nome pejorativo que se usa na América do Sul. Os latino-americanos, os hispano-americanos, utilizam o nome de Yankee para chamar os americanos, tá? Os estadunidenses, eles são chamados pejorativamente de Yankees. El Yankee sobre el cañaveral. O Yankee sobe o canavial. La tierra, a terra, abaixo do canavial. Sangue que se nos vai. É o sangue que está escorrendo, indo o nosso sangue. Bom, esse poema de Nicolás Guillén, no qual o poeta reflete sobre o plantio da cana-de-açúcar na América Latina, as preposições junto, sobre e bajo são usadas para indicar metaforicamente o que? Claro, aqui temos uma metáfora, mas vamos na questão, no comando da questão. Letra A, alternativa A. Desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar. Letra B. Relações diplomáticas entre países produtores de cana-de-açúcar. Vamos fazer a análise uma por uma, né? As desordens na organização da lavoura de cana-de-açúcar, é isso que ele está dizendo, que há uma desordem nisso, na cana-de-açúcar de uma forma geral? Você tem que considerar o contexto. E de forma geral, não. Relações diplomáticas entre os países produtores de cana-de-açúcar, isso aqui é absurdo, você não pode cair nessa. Localidades da América Latina nas quais a cana-de-açúcar é cultivada. Em algum momento se fala de localidades? Não, outra questão absurda. Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio de cana-de-açúcar. Bom, lembrando que você tem que entender junto, o negro junto ao canavial, o Yankee sobre, né, sobe na parte de cima do canavial, e baixo o canavial, né, a terra. E aqui você está falando sobre relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio de cana-de-açúcar. Tem pessoas que vivem sobre o plantio de cana-de-açúcar? Sim, tem. Existem relações sociais? O texto demonstra isso. Mas vamos na última questão, na última alternativa.
Funções particulares de cada profissional na lavoura. Cadê as funções? Ele não fala. Ele usa uma metáfora para colocar, basicamente, as divisões sociais dentro dessa questão da canha, né, dos canaviais. Portanto, se você analisar, a sua resposta aqui será a letra D. Relações sociais dos indivíduos que vivem do plantio de cana-de-açúcar. Ok? Então, nós temos a questão número 5 respondida. Vamos para a próxima. Questão 6, Enem de 2014. Aqui temos uma questão que fala sobre o roubo. Tá? O roubo. Vamos fazer a leitura e depois passamos a ler as questões aqui. El robo. Para los niños, anchos espacios tiene el día y las horas son calles despejadas, abiertas avenidas. Bom, primeiro, aqui tem umas palavrinhas que talvez não sejam muito comuns para o português. Ancho, largo. Calles, ruas. Avenidas, vocês conhecem, ruas despejadas, ruas abertas e abiertas avenidas. A nosotros se estrecha el tiempo de tal modo que todo está apretado e oprimido. Está claro, não tem palavras muito parecidas com o português. Se atropellan los tiempos. O tempo é atropelado. Casi no da lugar un día a otro. No bien ha amanecido, cae la luz a pique. En veloz mediodía, y apenas la contemplas, huye en atardeceres, hacia pozos de sombra. Dice una voz, entre vueltas y vueltas, se me fue el día. Algún ladrón oculto roba mi vida. E aqui você tem a comando da questão. O poema El roubo de Circe Maia, poetisa uruguaia contemporânea, trata do quê? Letra A. Problema do abandono de crianças nas ruas. Estamos falando sobre crianças abandonadas. Aqui no texto estamos falando sobre, principalmente, sobre, no primeiro parágrafo, inclusive, fala sobre as horas, né? Para as crianças, as horas têm uma conotação diferente para aquela que está relacionada ao poeta que fala sobre o roubo, né? Letra B. Excesso de trabalho na sociedade atual. Bom, aqui temos algumas coisinhas que chamam a atenção, né? Sobre, basicamente, sobre o tempo, né? Sobre o tempo. Mas vamos nas próximas. Angústia provocada pela fugacidade do tempo. Bom, duas questões que podem deixar uma dúvida. Letra D, violência nos grandes centros urbanos? Não se fala de violência nos grandes centros urbanos. E repressão dos sentimentos e da liberdade? Questões absurdas. A letra A, a letra D e a letra E, como sempre, são três questões absurdas. Aí você vai ficar entre duas. Qual você acha que seria a resposta? Se você perceber que o texto está atrelado à questão de tempo e não de trabalho, a sua resposta aqui será a letra C. Angústia provocada pela fugacidade do tempo. Ok? Vamos lá, vamos para a questão número 7. Essa questão número 7, ela é muito interessante também, e bem simples, tá? O Enem de 2013 abordou uma questão muito bacana. Olha só, duerme negrito. Duerme negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Codornices de codorna. Te va a traer rica fruta para ti. Vai trazer uma fruta gostosa para você. Te va a traer carne de cerdo para ti. Cerdo, porco. Te va a traer muchas cosas para ti. Duerme negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando duramente, trabajando, sí. Trabajando y no le pagan. Trabajando
Si, tá? Isso aqui é uma música, tá? Uma música muito popular dos países hispano-americanos, e é abordada uma questão muito interessante. Mas vamos na questão, vamos no comando da questão. Olha só, Duerme Negrito é uma cantiga de ninar da cultura popular hispânica, cuja letra problematiza uma questão social. Qual que é a problemática social dentro da letra? Letra A. Destacar o orgulho da mulher como provedora do lar. Mas isso não é uma problemática. Portanto, essa afirmativa automaticamente é eliminada. Evidenciar a ausência afetiva da mãe na criação do filho. Muitos dos meus alunos, quando eu analisava essa questão, marcavam essa, porque diziam que a mãe vivia trabalhando, mas se a mãe vivia trabalhando e chegava em casa e levava codorna, e levava fruta, e levava carne de porco para ele, ela não era ausente. Letra C, portanto, essa afirmativa B também é falsa, né? Letra C, retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. Opa, peraí. Precariedade nas relações de trabalho no campo. Tem precariedade? Tem uma certa precariedade porque ela trabalha e ela não recebe, né? Mas vamos na letra D. Ressaltar a inserção da mulher no mercado de trabalho rural. E será que isso é uma problemática na questão social? Não, isso não é uma problemática, né? Exaltar liricamente a voz materna na formação cidadã do filho não faz o menor sentido. Portanto, quando você vai para a questão, para identificar a questão, você já sabe qual é a sua resposta, que seria a letra C. Retratar a precariedade das relações de trabalho no campo. Lógico, acontece isso, né, quando ela trabalha duramente e não lhe paga. Vamos para a questão número 8. Enem de 2013. Cabra solar. Vou fazer a leitura. Presta atenção no texto. Hay quien dice que soy como la cabra. Lo dicen, lo repiten, ya lo creo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra, en vez de mala leche, yo doy llanto. Cabra, por lo más peligroso, me paseo. Cabra, me llevo bien con alimañas todas. Cabra, y escribo en los tebeos. Vivo sola, cabra sola. Que no quise cabrito en compañía. Cuando subo a lo alto de este valle, siempre encuentro un lirio de alegría. Y vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es estar como una cabra, entonces sí lo estoy, no dudar de ello. Outra poesia para ser analisada de forma básica, sem precisar fazer uma tradução completa do texto. Observa na comanda da questão. No poema, o eu lírico se compara à cabra e no quinto verso utiliza a expressão mala leche. Pronto, você só tem que analisar o quinto verso, o resto não te interessa. Senão você vai perder muito tempo com isso. No quinto verso fala mala leche, para se autorrepresentar como uma pessoa. Bom, quinto verso. Cabra, em vez de mala leche, eu dou llanto, né? Bom, aqui vamos fazer a tradução disso e através da tradução que você vai achar a resposta. Muitas pessoas não têm a tradução como meio de resposta, mas aí você vai por eliminação. Você tem 2 métodos para poder resolver essa questão. Bom, vamos tentar entender aqui. Mala leche se autorrepresenta como uma pessoa influenciável pela opinião das demais? Vocês acham que ela seria uma pessoa influenciável, sendo que ela passeia pelo mais perigoso, se dá bem com inimigas, ela não quis um cabrito em companhia, né? Ela vive sozinha? Ela não é influenciável. Portanto, essa afirmativa é falsa. Consciente da sua diferença perante as outras? Sim, ela tem uma consciência e isso faz com que você se confunda, porque o assunto aqui é identificar o que significa mala leche, né? E aqui diz, cabra, em vez de mala leche eu dou llanto. E não faz muito sentido isso, né? Consciente da sua diferença. Conformada por não pertencer a nenhum grupo, ela está conformada por não fazer parte de nenhum grupo, ela está tranquila, né? Tranquila. Ela não acha isso uma coisa ruim, né?
corajosa diante de situações arriscadas, ela é corajosa mesmo, e ela vai te confundir também. Ou capaz de transformar mau humor em pranto. Bom, eu cheguei no final para fazer a tradução para que você entenda. Cabra, em vez de mala leche, eu dou llanto. Llanto em espanhol é você chorar muito, chorar aos prantos. Para quem sabia a palavra, basicamente, llanto, automaticamente você identificava a sua resposta. Porque em vez de mala leche, ou seja, mala leche, um mau humor, um mau estado de ânimo, em vez de mala leche, eu dou llanto, capaz de transformar meu humor em pranto. Portanto, essa seria a sua resposta. Beleza? Vamos para a questão número 9, nem de 2012. Obituario. Lo enterraron en el corazón de un bosque de pinos y, sin embargo, el ataúd de pino fue importado de Ohio. Ohio é um estado dos Estados Unidos, tá? Lo enterraron al borde de una mina de hierro y, sin embargo, los clavos de su ataúd y el hierro de la pala fueron importados de Pittsburgh. Os cravos, os pregos do seu caixão e o ferro da pá que eles utilizaram foram importados. Lo enterraron junto al mejor pasto de ovejas del mundo. Y sin embargo, las lanas de los festones del ataúd eran de Califórnia. O tecido que reveste o caixão por dentro era da Califórnia. Lo enterraron con un traje de New York. E foi enterrado com uma roupa de New York. Um par de sapatos de Boston e uma camisa de Cincinnati. Se vocês observam, ele está falando de estados, né, que fazem parte dos Estados Unidos. E uns calcetines de Chicago. Calcetines são meias. Guatemala não facilitou nada ao funeral, excepto o cadáver. Ou seja, só o cara que era da Guatemala. O resto. Paráfrases de um famoso texto norte-americano. Vamos a analisar o comando da questão. O texto de Luiz Rogelio Nogueiras faz crítica. Primeiro, letra A, dependência de produtos estrangeiros por uma nação? Será que é uma dependência? Ele não se mostra assim, tá? É importante resgatar, tá? A dependência de produtos estrangeiros. Não. Ao comércio desigual entre Guatemala e Estados Unidos, não se fala de comércio entre os dois países. Portanto, essa afirmativa é muito falsa. A má qualidade das mercadorias guatemaltecas, mas também do mesmo jeito, não faz o menor sentido. As dificuldades para a realização de um funeral ou a ausência de recursos naturais na Guatemala. Bom, eu acho que se você, depois da leitura, né, onde se fala que o cara foi enterrado junto ao melhor pasto, né, não faz sentido nenhuma dessas. Portanto, tá, nós vamos chegar à dependência de produtos estrangeiros por uma nação. Sim. O que acontece? O cara era de um país, né, era da Guatemala, e de repente, quando ele é enterrado, todos os produtos são de fora da onde ele é, que ele é da Guatemala, mas tudo que foi trazido, colocado para o funeral dele, era da onde? Era dos Estados Unidos. Portanto, ele faz essa crítica à clara dependência de produtos estrangeiros por uma nação. Analisando cada uma das questões, nós chegamos à questão, à resposta da letra A. Ok? Galera, chegamos no fim da nossa apresentação. Eu quero agradecer a participação de vocês e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e hasta la vista.